Olá, bem-vindo a Salmos para uma quarentena. Nosso tempo com o livro de Salmos, procurando entender a mensagem do Senhor para os nossos corações e com alguma contextualização à realidade que temos vivido desta pandemia de Covid-19. O salmo de hoje é um salmo bastante conhecido, é o primeiro da longa lista de salmos de Davi que nós encontramos no livro e que é o salmo do número 3. É um salmo que tem uma identificação clara do momento, fala-nos do momento histórico que é descrito no livro de Samuel, da fuga de Davi diante da rebelião de Absalão, seu filho. Davi tem mesmo que abandonar Jerusalém, deixa a capital, foge com o restante da sua guarda pessoal e Absalão parece ter realmente tomado o país. Ele tem as tropas do seu lado, ele tem generais do seu lado, ele tem ministros do seu lado. A situação está muito, muito dramática. E então o salmo diz assim, salmo do número 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, em que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. É notável que no meio de uma situação de dificuldade tão grande, Davi pudesse compor um salmo de tanta confiança. A situação era realmente dramática. Davi está totalmente cercado por inimigos. Aparentemente não há qualquer possibilidade de escapatória. O texto inicia descrevendo de alguma maneira o grande número de inimigos que tinham se levantado contra Davi e mesmo aqueles que ele esperava que estivessem do seu lado, como a sua própria tribo, a tribo de Judá, a tribo que ele tinha começado por ser o seu rei e depois tinha anexado todo o resto de Israel. São aqueles que se levantam e ficam do lado de Absalão, seu filho, que levanta um golpe de Estado. Não havia justificação, Davi era um bom rei, o reino estava vivendo um momento de prosperidade e de sucesso. A questão para Davi era sempre algo que tinha a ver com a sua teologia. Ele sofria quando as pessoas colocavam Deus em causa. E aqui a afirmação era perfeitamente racional do ponto de vista humano. Quem olhava a situação e avaliava do ponto de vista apenas humano e racional, a lógica dizia que não havia escapatória, não há salvação para ele, não há hipótese. Ele tem apenas a sua guarda pessoal, ele teve que fugir a pé, levando algumas pessoas com ele, até algumas pessoas de idade. Ele mesmo já é um homem idoso, maduro, portanto esta situação é muito complicada. Não, Davi está acabado, o futuro é Absalão, parece que realmente não há hipótese nenhuma para ele. E então no versículo 3, começa o versículo com esta nota, que é muito comum nos salmos de Davi. Porém, no entretanto, mas eu, é algo muito repetido nos salmos de Davi, ou seja, há um cenário muito dramático e no entretanto depois há ali uma notazinha que diz, mas eu não me deixo levar pelas circunstâncias, eu não olho apenas para o que está a acontecer, eu tenho um outro tipo de apoio e um outro tipo de confiança. Então Davi diz, porém, tu, Senhor, és o meu escudo. A ideia é repetida sistematicamente, a ideia de Deus como escudo, como lugar forte, como lugar de proteção. Aqui é muito interessante, ele usa a expressão és a minha glória. No original hebraico ficamos com a ideia de peso. Literalmente ele está a dizer, tu és o meu peso. Como se as pessoas pudessem ser de alguma forma avaliadas através das balanças, aquelas balanças antigas em que se colocavam os pesos. Então uma coisa precisa de um peso grande, quanto maior o peso que tem que ser colocado, significa que mais valor ou mais peso tem no outro lado da balança. É como se Davi estivesse a dizer, pesado, na hora de ser pesado, o meu peso é muito grande porque tu és o meu peso. Tu és aquele que me dás valor, tu és aquele que me dás a importância. As pessoas podem dizer que o meu tempo acabou. Elas podem dizer que eu como rei já não tenho posição e importância, mas a minha glória, a minha importância, o meu peso, o meu significado vem de Deus. É Deus que exalta. Ele é que verdadeiramente pode colocar alguém no topo.
O homem sobe pelas suas próprias forças. Mas aquele que sobe pelas suas próprias forças também cai com muita facilidade. E nós sistematicamente vemos isso acontecer à nossa volta. Davi não estava confiado na sua própria capacidade, mas ele dizia que o Senhor era aquele que lhe dava esta força. É muito bonito quando ele declara com muita confiança, apesar de tudo o que ele está a viver de dificuldade, ele diz: eu oro e Deus responde a minha oração. Eu peço e Deus ouve. E depois algo extraordinário, muito bonito mesmo, no versículo 5, ele diz: eu deito e pego no sono e durmo. Infelizmente é bastante comum nós passarmos por noites de insónia. Diante de momentos de dificuldade, diante de questionamentos que se põem, diante de dúvidas, de problemas que nós temos que resolver, ficamos com dificuldade em dormir. Não conseguimos adormecer com facilidade. Ficamos a remoer, ficamos a matutar e aquilo não nos permite descansar. E, infelizmente, a verdade é que muitas vezes as noites de insónia significam também falta de confiança no Senhor, falta de descanso em Deus. Davi está a viver um momento dramático. Ele está a fugir, ele está a dormir no campo. Depois de muitos anos já acostumado ao palácio, ele voltou a estar em tendas, está cercado de soldados, ele vê aquilo que ele estabeleceu, que é o seu reino, escoar-se pelos seus dedos, e no entretanto ele diz que ia se deitar e descansava, e dormia, e repousava, porque a sua confiança estava totalmente no Senhor. No outro dia ele acordava porque entendia que Deus lhe dava um novo dia de vida, e cada dia que ele amanhecia, ele percebia que era uma oportunidade dada por Deus. Daí que, literalmente, aquilo que ele diz no versículo 6 não é uma hipérbole, não é uma expressão exagerada de um poeta, é a verdade que ele está a viver. Ele está cercado por milhares que se tomam posição contra ele e, apesar disso, ele está confiante no Senhor. Ele roga a Deus que haja, então, como muitas vezes encontramos nos Salmos, um guerreiro divino, aquele que toma uma posição concreta a favor da defesa daqueles que são seus, que não apenas age de uma forma muito, pouco específica, mas que concretamente derrota os inimigos e dá a vitória àqueles que são seus. Esta imagem de Jeová como o Senhor dos Exércitos, o Deus guerreiro, é repetida em muitos salmos e aqui nós encontramos. Daí que ele termina o salmo com uma afirmação categórica. Eu estou em situação muito difícil, aparentemente estou perdido, preciso de salvação. Do Senhor é a salvação. Se eu preciso ser salvo, não há dúvida nenhuma que eu sei de onde é que vem a salvação. A salvação vem de Deus. Ele é aquele que permite que a minha situação seja resolvida e por isso eu posso ter convicção, posso ter descanso, eu posso esperar nele. E novamente, como acontece em outros salmos também, aquilo que é uma expressão individual, porque ele está a falar de uma experiência pessoal que ele está a viver, é transferida então para a realidade do povo de Deus. Sobre o teu povo, a tua bênção. Interessante porque isto é repetido em muitos salmos e é uma experiência para nós. A Igreja de Jesus é feita de várias pessoas, cada um é membro e os membros precisam individualmente ter a sua experiência com Deus para que a Igreja coletivamente possa ter esta bênção maior. É o que acontece aqui. O servo do Senhor, ele tem a sua experiência pessoal com Deus, mas da sua experiência pessoal sai, não é? Desponta aquilo que é a sua convicção e essa convicção espalha-se para o povo de Deus e a bênção atinge a todos os que estão à volta. Um salmo bonito para nós em momento de dificuldade, em que olhamos à nossa volta e continuamos ansiosos com tudo o que está a acontecer, não podemos sair com liberdade, sentimos-nos oprimidos de ter que usar máscara, temos que nos colocar em filas em todos os lugares à espera de poder entrar, temos que fazer as coisas com pressa porque há outras pessoas querendo vir e até na expectativa de voltarmos ao templo. Temos imensas limitações para podermos participar no culto ao Senhor. Parece que há muita coisa contra nós. Mas isso não deve impedir que nós lembremos que o nosso Deus é Deus soberano. Não deve impedir que nós possamos confiar e descansar nele, inclusive tendo o sono necessário para o repouso que todos nós precisamos. Devemos ter esta experiência pessoal com o nosso Deus, de saber que Ele é aquele que nos dá valor, Ele é aquele que nos dá a sua glória, Ele é o nosso escudo e a nossa proteção. E nós o adoramos individualmente, para que também possamos, como povo de Deus, receber a sua bênção e adorá-lo em comunidade.